Eu quero cumprimentar, todos os parlamentares aqui presentes já na reunião, cumprimentar o advogado também, o Dr. Fábio, da deputada Carla Zambelli, cumprimentar os deputados que com certeza acompanham essa reunião importante, que trata sobre a representação contra a deputada Carla Zambelli. Eu quero trazer alguns pontos de esclarecimentos aqui para os senhores sobre esse processo de votação hoje aqui. Primeiro, nós tivemos a apresentação de um voto em separado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PDT. É esse voto aqui, um voto de 13 páginas. O deputado Rubens, ele não teve o cuidado que eu tive como parlamentar, membro aqui da CCJ, com todo respeito, de ter o acessar os autos e trazer o retrato do que eu trouxe no meu voto. Esse é o meu voto. Esse é o voto do deputado Rubens Pereira. O cuidado que eu tive aqui é de acessar as provas, o inquérito. Inquérito esse que a própria defesa, nos autos, não teve acesso. E quando teve acesso, foi no último dia em que eles tinham de prazo para a apresentação da defesa. O que eu trago aqui hoje, nesse voto, é um retrato que poderia ser um voto ainda mais extenso, se eu pudesse ter copiado, se eu pudesse ter transcrevido o que estão nos inquéritos, mas como o ministro negou o pedido que a CCJ fez, como o ministro negou o pedido, deputado Kleber Verde, que a CCJ fez, de levantar o sigilo e de tornar as provas que estão dentro desse inquérito públicas, de acesso de toda a imprensa, eu trago aqui, deputado Carlos Jordi, a minha interpretação do que eu li. Mas que está ali nessa linha secreta da CCJ, que o presidente teve que criar para permitir o acesso individual dos parlamentares. Com todo respeito aos meus pares, membros desse colegiado, a comissão mais importante dessa casa, eu tenho certeza no que eu estou falando. Nenhum parlamentar acessou mais vezes do que eu os autos, o inquérito, as provas contra a deputada Carla Zambelli. Por isso, senhor presidente, deputado Paulo Aze, na responsabilidade que Vossa Excelência, como presidente, me designou como relator de um caso complexo como esse, difícil, em que trata de um mandato parlamentar, que pela primeira vez na história nós estamos tratando de um caso assim aqui. É a primeira vez na história. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar de forma especial ao presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota. O presidente que, no mandato de segurança do PT, foi atacado, e tem sido atacado pelo PT, por conta dessa decisão de enviar a CCJ para que ela discuta e decida sobre a representação contra a deputada Carla Zambelli. Ele não errou. Ele acertou. Por quê? Se nós não estivéssemos chegado a esse momento em que o presidente Paulo Aze não se acovardou, mas teve a coragem de pedir ao Supremo Tribunal Federal que enviasse os autos, que enviasse o inquérito e que colocasse à disposição de todos os senhores e senhoras aqui nesse plenário, nós não teríamos chegado, deputada Bia Kicis, a esse voto. Nós não teríamos chegado a esse momento. Nós jamais, deputada Bia, saberíamos que a deputada Carla Zambelli foi condenada
sem provas. A Procuradoria-Geral da República coloca que o relatório 38, o relatório que traz o inquérito contra a deputada Carla Zambelli, onde há toda a investigação contra ela, ali estariam as provas contra a parlamentar. Só que o que acontece, deputado Pedro, do União Brasil, líder do União Brasil, o que acontece nesse caso, deputado Pedro? Ao acessar os autos, como se eu estivesse acessando, líder Pedro, a representação contra Vossa Excelência, o que eu identifiquei? Que não há provas, que aquilo que o Procurador-Geral da República afirma na acusação não consta no relatório 38 da Polícia Federal. Não consta no relatório. Que os deputados membros dessa comissão, que tiveram a oportunidade, como eu, de acessar os autos desse processo, que provem o contrário. Que demonstrem o erro no meu voto e na apresentação do meu voto. O que acontece nesse caso, deputado Cajado? Nós estamos abrindo um precedente. Um precedente gigantesco contra essa casa, contra esse colegiado, de outras ações que poderão correr no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seguindo essa mesma cartilha, seguindo esse mesmo rito, seguindo o mesmo processo, mantendo em sigilo as provas, não permitindo acesso a ninguém. Para pensar comigo, deputado Cajado, pensa comigo. Qual o sentido de manter em sigilo as provas, esse inquérito contra a deputada Carla Zambelli, se já há o trânsito em julgado? Essa comissão e essa casa não pode revisar uma decisão judicial. Porque se pudesse, eu não tenho dúvida, a deputada Carla Zambelli seria hoje inocentada e sairia daqui livre e não condenada. Mas quis o Constituinte preservar, quis o Constituinte assegurar, e está muito claro, deputado Rubens, que eu cumprimento pelo seu voto em separado, meu colega e meu amigo aqui da Comissão de Constituição e Justiça, mesmo com os seus argumentos que traz aqui no voto em separado, deputado Rubens, mesmo com os seus argumentos que eu respeito, mas a Constituição é muito clara quando ela afirma: a decisão é da Câmara dos Deputados. A palavra final em um processo criminal em que há o trânsito em julgado é da Câmara dos Deputados. E por que isso, deputado Kleber? Porque o Constituinte quis assegurar essa proteção, podemos assim chamar, para que em casos como esse, em que eu evidencio aqui em 148 páginas de relatório, e que agora, devido ao voto em separado do meu colega deputado Rubens e do mandato de segurança do PT, eu acrescento algumas outras páginas para deixar claro: a Câmara dos Deputados, ela não está errando. O Constituinte quis assegurar essa palavra decidir, a palavra final ao Congresso Nacional, para que, por competência nossa como parlamentares que acessamos os autos, eu acessei os autos, eu acessei esse inquérito,
Eu fui em busca das provas. E eu posso afirmar hoje aqui nesse plenário, não há provas contra a deputada Carla Zambelli. Não há provas. Quis o Constituinte assegurar a palavra decisão final é do Congresso Nacional, é justamente para proteger e dar a garantia de que, tornando-se público e evidente a perseguição política, tornando-se público e evidente de que esse processo foi maculado, tenha essa casa a prerrogativa final de decidir e se manifestar. Porque aqui não é mais a deputada Carla Zambelli. Aqui nós vamos decidir se o voto popular tem valor ou não nesse país. Se o voto popular tem valor ou não. A deputada Carla Zambelli obteve mais de 946 mil votos nas urnas. São 946 mil vozes que na data de hoje podem ser caladas caso ela perca o mandato em uma representação em que ela foi condenada, julgada, sem provas contra ela. Eu não sei como os líderes estão enxergando isso. Nós vamos nos transformar aqui em meros carimbadores de decisão judicial. É isso que essa casa quer se transformar? Em aceitar goela abaixo? Se o ministro relator desse caso, ele deveria ter levantado o sigilo e permitido o acesso de todos aos autos e às provas. Hoje é a Carla Zambelli. Meu amigo deputado Pompeu de Matos. Amanhã pode ser Vossa Excelência. Em um processo semelhante. Amanhã pode ser Vossa Excelência, deputado Marangoni. Em um processo em que alguém mantém em sigilo, te acusa sem provas e te faz se submeter a uma sentença que é irreversível para a sua vida, que tira a tua voz, que tira aqui a tua digital. Isso é inaceitável. Não se trata mais da deputada Carla Zambelli, se trata do precedente que essa casa está criando. Por isso eu peço aos parlamentares membros da CCJ, eu faço um apelo aqui aos líderes. Eu sei que alguns líderes já trocaram os membros da CCJ. Eu espero que essa troca de membros não seja para decidir contrariamente ao que eu trouxe aqui no relatório. Mas que essa troca de membros seja para referendar que a palavra final é do Congresso Nacional, em que um caso evidente como esse, em que não há provas contra a deputada Carla Zambelli, o Congresso Nacional não pode aceitar, não pode se ajoelhar. Chega, é necessário darmos um basta. É necessário sim fazer uso dessa prerrogativa que quis o Constituinte, deputado Carlos Jordi, assegurar a nós aqui a palavra final de decisão. Presidente Paulo Aze,
Eu agradeci na última reunião a Vossa Excelência. E eu agradeço por essa oportunidade que me deu de ser relator dessa matéria. Eu confesso, presidente, que quando o inquérito foi enviado pela primeira vez a essa comissão, permitindo o acesso de todos os parlamentares e que veio incompleto, não constava o relatório 38, que é a principal peça de condenação contra a deputada Carla Zambelli. Eu confesso que alguma coisa estranha estava cheirando ali. Mas quando Vossa Excelência envia novamente o pedido e o ministro relator envia o relatório 38 e outras provas, outros autos desse inquérito aos cuidados da CCJ, deputado Pompeu de Matos, eu pensei comigo, bom, a acusação traz aqui que esse relatório é a principal prova contra a deputada Carla Zambelli. E eu me preparei até para ler. Mas quando li e acessei os autos, acessei o relatório 38, o que eu constatei? Não há provas contra a deputada Carla Zambelli. Não há provas. Ela foi julgada e condenada em um processo que não há provas contra ela. Hoje é ela. Amanhã pode ser cada um dos senhores e senhoras aqui. Ou nós fazemos jus a essa prerrogativa que nos foi garantida e que só foi permitida porque a Comissão de Constituição e Justiça e o presidente Paulo Aze seguiu todo o rito e fez ele da forma mais transparente, organizada e possível, para garantir que o mandato parlamentar, a voz de milhares e milhares de pessoas, possa ter a chance de se defender. O que eu tive acesso, repito, nem a defesa teve acesso. E isso está nos autos desse processo. O que eu tive acesso, eu trago aqui com responsabilidade. Como pai de família, como parlamentar com 3 filhos, parlamentar que sempre atuou nessa casa com respeito a todos os senhores e senhoras. Posso em determinados momentos até divergir, mas sempre de forma respeitosa. Eu estou colocando a minha vida nesse relatório. Não é só a minha assinatura que está aqui. É a minha, é a da minha esposa, é dos meus 3 filhos. É 11 anos de vida pública intacto aqui, deputado Kleber Verde. Fiz esse relatório como se eu estivesse relatando e decidindo sobre a vida e o mandato parlamentar de cada um dos senhores e senhoras. Para concluir, deputado. Por isso eu peço a atenção, o cuidado. Não vamos ser ludibriados por falácias. As vozes do povo, as vozes da população não podem ser caladas por uma decisão injusta contra a deputada Carla Zambelli. Eu sei que eu coloco hoje a minha cabeça talvez na guilhotina. Eu sei que eu estou aqui hoje lutando contra forças muito maiores. Deputado, Mas eu sei que sairei daqui, presidente, por favor, conclua, deputado. com a minha consciência tranquila, com a minha cabeça erguida e com o sentimento de missão
dada, missão cumprida e cumprida com muita responsabilidade e dignidade. Por isso eu peço aos senhores, acompanhe o meu voto e vamos fazer justiça à deputada Carla Zambelli, mantendo o seu mandato como parlamentar nessa casa. Está encerrada a votação. Sim, alteração da ordem dos trabalhos.